Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje nós vamos trabalhar uma expressão que é muito comum, que a gente ouve com muita frequência, que é cair na real. E a gente usa essa expressão se referindo a determinadas pessoas que parece que vivem no mundo da lua, né? E vivem num mundo de sonhos, parece que não enxergam as coisas, por mais que elas sejam óbvias. Então a gente fala que essa pessoa tem que cair na real. E às vezes a gente também ouve de determinadas pessoas que a gente precisa cair na real. Quer dizer, a gente não enxerga aquilo que outras pessoas estão enxergando, aquilo que para outras pessoas parece ser muito óbvio. O texto que nós vamos trabalhar hoje tem um título similar, que é Caindo em Si. E ele está no livro Fonte Viva, é um texto de número 88, ele está nesse livro aqui, Fonte Viva, é uma psicografia do Chico Xavier, pelo autor espiritual Emmanuel. Então, o Emmanuel utiliza esse versículo que está em Mateus, capítulo 15, versículo 17. Caindo, porém, em si, 3 pontinhos. E de onde que Emmanuel tirou esse versículo? Da parábola do filho pródigo. E só para a gente recordar, essa parábola é uma das mais conhecidas do Evangelho. É aquela parábola que diz que um filho pede para o pai que antecipe a sua herança. E o pai concorda, aceita o livre-arbítrio do filho e entrega para o filho a herança dele. E o filho sai pelo mundo, debanda com toda a herança que ele recebe do pai. Até que chega um momento que ele percebe que ele está em extrema pobreza, em extrema penúria. Ele consegue um emprego, né? Vai trabalhar, vai cuidar de porcos no campo de uma pessoa que dá o emprego para ele. E ele então cai em si. E ele pensa, mas nem os servos do meu pai passam pelo que eu estou passando. Então ele, neste momento em que ele cai em si, ou seja, cai na real, ele se levanta e ele volta para a casa do pai, né? Buscando novamente aquela situação anterior. Essa parábola, na verdade, ela é de uma riqueza gigantesca, mas nós vamos ficar por aqui, né? Tratar o que ela tem que mais nos interessa no momento. Então, Emmanuel, utilizando-se desse versículo, caindo, porém, em si, ele vai desenvolver um texto belíssimo. E ele começa assim, aspas, este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Aí, a partir disso, ele começa a citar alguns personagens da Boa Nova. Ele começa com Judas Iscariotes. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Então, o Judas, ele era um revolucionário e ele acreditava no que Jesus pudesse libertar o povo judeu do jugo do povo romano, do Império Romano, através da força. Então, o Judas chegou um momento que ele resolveu assumir lá à frente para forçar o Cristo a tomar uma posição. E aí, o que ele faz? Ele vende Jesus por 30 dinheiros, lá no Sinédrio, né? No Tribunal dos Judeus. Ele acreditava que ele pudesse transformar o mundo compulsoriamente, quer dizer, na marra. Bom, aí o Emmanuel continua o texto dizendo, contudo, aí ele contrapõe essa posição de Judas, dizendo o seguinte, quando o Judas caiu em si, quando é que ele cai em si? Quando ele percebe que o plano dele não deu certo.
Porque Jesus foi preso, Jesus não pegou em armas, Jesus não era o revolucionário que ele esperava que Jesus fosse. A revolução de Jesus era outra, era a revolução interna, era modificação interna, modificação do ser, do conteúdo do ser, mudança de valores. Bom, aí ele cai em si. Quando ele cai em si, já era demasiado tarde. Por quê? Porque Jesus já tinha sido preso e condenado à crucificação. Outras personagens, continua o Emmanuel, da Boa Nova, porém, tornaram em si a tempo de realizarem salvadora retificação. Então, no caso de Judas, quando ele cai em si, ele já não tem mais tempo de corrigir o erro que ele cometeu. Mas outros tiveram. Aí ele vai citar a Maria Madalena, que ela pusera a sua vida íntima nas mãos de gênios perversos. Isso é Emmanuel que está falando. Quer dizer, Emmanuel está falando que Maria Madalena, ela era uma pessoa obsidiada por espíritos maus, espíritos inferiores. Todavia, continuou Emmanuel, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual por intermédio da humildade e da renunciação. Quer dizer, Maria se modifica, faz a reforma íntima e se modifica a tempo de rever os erros dela, né? E com o apoio, utilizando dos ensinos de Jesus. Aí ele vai citar Pedro. Intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento. Então, olha aqui, o que o Emmanuel está falando? Que o Pedro, por mais que ele fosse um discípulo fiel a Jesus, mas ele, na hora H, ele se acovarda. E ele, então, nega Jesus. E nega quando Jesus já tinha dito para ele, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro diz que não, porque ele mesmo não tinha consciência da sua fragilidade, mas Jesus o conhecia profundamente, por isso que Jesus fala. E aí Pedro, quando se vê ameaçado de ser preso, ameaçado dos sofrimentos que ele possivelmente sofreria, ele nega Jesus. Mas Jesus, continua o texto, entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para a sua reabilitação no apostolado. Ora, como em poucas palavras o Emmanuel traça um perfil psicológico do Pedro, né? Então ele fala que Pedro, ele se acovarda, mas ele, ante o olhar compassivo de Jesus. Gente, eu acho essa passagem de uma beleza e de uma singeleza incrível, porque Jesus não fala nada. Jesus sabe que ele era frágil. Jesus não o denuncia como um discípulo seu, porque ele preserva o Pedro. Mas o olhar compassivo do mestre derruba o Pedro, que chora amargamente, ele se arrepende daquela situação, porém ele tem tempo de se recompor e ele vai então abraçar resoluto, quer dizer, ele toma uma decisão e ele não volta atrás, e ele daquele momento em diante, ele não teme mais nenhuma perseguição para atender a causa do Cristo. Depois ele vai citar, o Emmanuel vai citar Paulo. Paulo, vamos lembrar quem foi Paulo, né? Paulo era um doutor da lei, extremamente fiel ao judaísmo, a Moisés, e ele não podia aceitar os ensinos dos cristãos. Então ele foi, da mesma forma que ele foi assim profundo defensor do judaísmo, das leis mosaicas, ele se tornou um inimigo do cristianismo, um perseguidor do cristianismo. Aí o Emmanuel diz o seguinte, que o Paulo se confiara à desvairada paixão, quer dizer, o Paulo era um apaixonado por tudo que ele fazia,
E ele faz isso contra esse sentimento, contra o cristianismo, e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. Não vamos esquecer que o Paulo, ele viveu no primeiro século do cristianismo, né? Depois que Jesus já tinha sido crucificado. Aí ele faz um contraponto aqui. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, vamos lembrar aqui, que quando foi esse chamado? Quando Paulo vai a caminho de Damasco para perseguir o Ananias, que era um cristão. E aí, Paulo vê uma luz intensa, reconhece nessa luz o Senhor, e Jesus fala para ele: Paulo, Paulo, aliás, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele ainda não tinha trocado de nome, né, naquela ocasião. Ele ainda era Saulo de Tarso. E aí o Saulo, que fica cego diante daquela luz, imediatamente ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Olha como Jesus toca o coração de Saulo naquele momento profundamente. E aí o Emmanuel continua, que ele, atendendo ao chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Então ele se torna o quê? Um cristão. Ele vai colaborar com a divulgação do cristianismo. Bom, o texto continua, mas nós queremos voltar à reflexão inicial, né, do cair em si. Esse texto é alentador, porque quem de nós já não errou e já não teve oportunidade da consciência chamar e a gente dizer: puxa vida, né? A gente cai em si, eu não devia ter feito isso, eu errei, né? E aí a gente sempre ter certeza de que a gente tem a oportunidade de refazer a nossa caminhada, né? De nos tornarmos pessoas de fato seguidoras dos ensinos do nosso Mestre Jesus. É uma beleza, né? A gente saber que tem sempre essa oportunidade. Bom, terminamos aqui. O livro, como eu falei, é o Fonte Viva, que é do Emmanuel, né? Psicografia do Chico Xavier. Se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem. Se desejarem, se inscrevam no canal. E eu agradeço muito a quem comenta os vídeos. Isso me ajuda a corrigir os meus erros aqui na produção do vídeo, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus.